E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de finalmente a gente falar de um dos personagens mais icônicos da minha infância, um dos personagens mais bombásticos dos anos 80 e 90 ali, né? Também andou firme pelos anos 90 durante algum tempo. Hoje é dia da gente falar do Fofão. Demorou para falar do Fofão, eu tenho duas ediçõezinhas, já estou mostrando elas aqui. Uma delas, inclusive, bastante castigada. E demorou para eu falar do Fofão e eu nem sei dizer porquê. Porque eu gosto do personagem. E curiosamente eu gosto do personagem em quadrinhos. Eu nunca gostei do Fofão na TV. Né? Nenhum programa que eu assisti do Fofão, nenhuma participação que ele fez em lugar nenhum, não me agradava. A pegada do Fofão na TV era extremamente boba para mim, extremamente infantil, e eu não conseguia gostar, mesmo quando eu era um moleque. Eu achava muito chato, não conseguia ver graça. Quando lançaram o tal boneco do Fofão, pra mim a coisa mais interessante do boneco do Fofão foi aquela palhaçada, aquela lenda de que ele tinha faca dentro dele, ritual satânico e as coisas aradas lá, né? Porque de resto eu achava o boneco feio pra cacete também. Vou confessar isso. Mas os quadrinhos do Fofão não, cara. Os quadrinhos do Fofão eu curtia. Eu tenho aqui essa edição que é o número 3 da editora Abril. Né? Isso aqui foi lançado quando? Vamos ver se a gente descobre. Não sei se vai ter em algum lugar. Tá bem velhinha, coitada dessa edição, né, cara? Vamos ver aqui. Em algum lugar a gente vai ver se descobre. Aqui, ó, 87. Essa foi lançada em 87. E eu tenho o Almanaque Abril Jovem Fofão número 4. Que deve ter sido lançado num período bem análogo, né? Eu suponho, ou talvez antes. Este já é de 92, ó. Esse já é de abril de 92. E cara, o Fofão em quadrinhos me divertiu muito. Eu curti muito ler Fofão em quadrinhos. Porque a pegada do humor dele era totalmente outra. Fofão em quadrinhos era uma história pra criançada. Claro, era uma criançada pra meninada. Mas tinha um humor gostoso de ler, um humor bem escrachado, um humor bem cheio de paródias, né? E eu curtia demais isso. E sobre muitos aspectos, velho, era um humor muito inteligente. Realmente conseguia divertir. As histórias em quadrinhos voltadas para o público infantil da época, quando, né, dessa safra gigante que pegou muito apresentador de TV, Sérgio Malandro, Xuxa, Angélica e afins, né? Essa safra, Gugu, né, tinha umas coisas muito loucas, muito bobas, assim, tinha umas histórias com pegadas muito bobas realmente, muito infantis, muito indigestas, mesmo na época, mas ela tinha, em geral, em sua maioria, um humor muito bem escrito, um humor que não lembrava uma edição para criança. E não que estejamos falando de alguma coisa tóxica, não que estejamos falando de histórias que expunham as crianças da época a alguma coisa que não devia, que era meio que era pesado demais, catológico demais, alguma coisa assim. Não, eram histórias essencialmente divertidas, eram histórias essencialmente bobinhas, né? Mas era um humor pastelão, e um pastelão que realmente te divertia. O Fofão em quadrinhos era muito divertido. E a primeira vez que eu li
na época, lá nos anos 80, me surpreendeu demais porque eu realmente me diverti, porque eu dei risada. Ele não lembra em absoluto o personagem da TV nesse sentido. Lembra em algumas coisas, algumas criações, tipo, né, o Super Fofão, aqui, por exemplo, do Toshiro Lee, né? Ele lembra nesse sentido. Mas é um humor inteligente, cara, e eu acho que é esse o termo. Fofão em quadrinhos tinha um humor inteligente. Eu já fiz vídeo aqui sobre o Sérgio Malandro, por exemplo. Eu tenho várias edições do Sérgio Malandro. Eu já fiz vídeo falando do Sérgio Malandro e dizendo que, pra minha surpresa, eu acho as historinhas do Sérgio Malandro também muito boas. Sérgio Malandro, óbvio, é um caso em que a história em quadrinhos não lembra absolutamente o personagem real em si, né? O apresentador. Sérgio Malandro em si, como apresentador e tal, também. Né? Não vou ficar aqui gastando meu tempo com críticas, mas também nunca me interessou. Mó sem graça. Mas o personagem nas histórias era muito legal. Porque era dessa mesma safra, tinha essa pegada. Tinha uma coisa de que as pessoas não tinham na época, né, tanto mimimi, tanta frescura, tanta bobagem com o que iam consumir, né? E, e ainda assim não eram apelativas. É como eu disse, não estou falando de histórias aqui que seriam inadequadas para criança. Eu arrisco dizer que, embora a gente nem saiba, né, o mundo está muito complicado e a gente pode ter uns revés aí, pode encontrar, aliás, sempre vai encontrar um cidadão para achar um problema e para apontar um problema que nem existe, só existe na cabeça dele, mas sempre vai achar um cidadão para ver uma coisa ruim. Né, mas eu arrisco dizer que grande parte daquelas histórias poderiam ser publicadas hoje em dia para esse público de hoje em dia, que ainda assim divertiriam e não encontrariam problemas. Né? Hoje em dia a gente sabe que quadrinho é coisa muito mais para adulto do que para criança. Isso mudou muito, né? O consumidor de quadrinhos hoje em dia é, em sua maioria, gente mais velha, né? O quadrinho já não está mais na mão das crianças. Na mão das crianças está o celular, né? A porcentagem de criança que lê quadrinhos, nesse país a porcentagem de criança que lê qualquer coisa praticamente que não esteja no, no Instagram ou no Facebook é limitadíssima. Né? Mas hoje em dia é mais do que nunca. Mas naquela época, revistas com um público majoritariamente infantil como alvo existiam, sobreviviam e podiam ser boas. E Fofão era muito boa. Eu arrisco dizer que dessa safra, Sérgio Malandro, Gugu, Xuxa e afins, dessa safra gigante no qual saiu muito material com essa pegada, principalmente pela Editora Abril, Fofão era o melhor que tinha. Esse Almanac Abril Jovem que eu tenho, número 4, é mais parrudinho, né, cara? Ainda é lombada com grampos, mas é mais parrudinho. Né? Dá para se notar com facilidade aqui a assinatura da capa do Pessini, né? Inclusive com copyright. E reúne aqui, obviamente, várias histórias do Fofão, algumas curtinhas, outras mais longas. Aquele lance de ter passatempo, né, que na época sempre tinha. Eu sempre acho meio engraçado essa coisa de almanaque quando a lombada não é quadrada. Eu cresci numa época em que na maior parte do tempo almanaque tinha lombada quadrada. E a gente meio que identificava até por isso. É curioso, né, ler almanaque e a lombada não ser quadrada. Mas realmente, né, se comparar o volume de páginas, é o almanaque. Com muitas histórias curtinhas, algumas histórias maiores, mas todas mantendo o nível de serem extremamente divertidas. Né? O Fofão era um personagem cativante nos quadrinhos, repito isso, nos quadrinhos ele era cativante, porque ele era tão bobo, tão, né, desmiolado, aprontava tanta coisa, que ao mesmo tempo que parecia tosca, que parecia ingênua, ainda te fazia dar risada, ainda te fazia sorrir, tipo... Sabe aquela história de que você sabe como vai terminar, mas você não consegue parar de ler porque você precisa chegar a esse final?
E o tempo todo no caminho até lá você se diverte. Essa sempre foi a minha sensação lendo Fofão. Óbvio que deve ter gente que leu e não teve a mesma sensação, né? Óbvio que tem gente que deve ter gente que não gosta, mas eu sempre tive, né? Desse tipo de edição, com esse tipo de público, com esse tipo de levada, né? De pegada da época, Fofão era sem dúvida a minha edição predileta, as minhas revistas prediletas. Não, Toshiro Lee, eu adorava esse cara. Essas versões do Fofão, assim, essas personalidades que o Fofão tinha também eram muito legais. E a gente vê, cara, que o humor da época podia ser tão legal. Podia se pegar um personagem que pra mim era tremendamente chato na TV e transformar numa coisa tão legal em quadrinhos que a gente se pergunta onde isso foi parar, né? O que aconteceu com, com esse tipo de levada que era extremamente competente, extremamente gostosa e que a gente não vê mais, né? Depois de um tempo isso foi desaparecendo. Foi aí humor quando você encontrava humor era outra coisa, já era uma coisa bem mais escatológica, bem mais para um público adulto. E as edições com uma ideia de ser voltadas para um público mais infantil começaram a ser mais apelativas, ou seja, começaram a ser realmente muito infantis, né? Chegava a irritar de tão infantis que eram, ou se restringiam a edições da Disney e depois de um tempo até mesmo, de certa maneira, né, as revistas em quadrinhos da Disney, as historinhas da Disney, né, até elas depois de um tempo, algumas vezes meio que perdiam esse caráter de edição voltada para o público infantil. Não que isso seja necessariamente ruim, até porque, né, muitas histórias com uma pegada um pouco mais aventuresca, um pouco mais sérias da Disney estão entre as que eu acho mais legais. Mas é curioso como. Uma história com o Patropi, nem lembrava. É curioso como a gente muda, né, cara? Como as coisas mudam. Como até a maneira como se vê quadrinhos foi mudando. E depois de um tempo, a ideia de quadrinho infantil, a ideia de criar histórias para um público mais infantil, passou a ser tratar essas crianças meio que como, sei lá, se elas tivessem demência, né? Histórias tremendamente bestas, né? Hoje em dia eles iriam adaptar quem para quadrinhos? A Galinha Pintadinha, por favor. Né? É uma época que, sim, eu tô reclamando, é uma época complicada. Saudade de quando a gente tinha coisas como o Fofão. Gosto demais. Infelizmente só tenho 2 edições. Se encontrar mais por aí eu compro na hora. Tá entre as minhas prediletas, tá entre as mais divertidas. São gostosas de ler, te fazem realmente dar risada em alguns momentos e valem muito a pena. Digo de novo, personagem fofão lá nos programas de TV, o personagem na sua pegada televisiva nunca me interessou. Os quadrinhos do Fofão estão entre as melhores coisas que foram publicadas nos anos 80, comecinho dos 90. Se você gostou desse vídeo, deixa like.